Olá, tudo bem? Seja bem-vindo à aula 2 do Analisando o Mundo. E eu sou Augusto Kawashima e eu vou aqui trazer uma aula de como utilizar o Google Planilhas, né? Bom, basicamente eu criei, né, uns dados, né, com data, vendedor, região e valor da venda e colei aqui, né, nessa coluna A. Mas você tá vendo que ele tá não tá muito legível, né? O que que a gente pode fazer para tentar deixar essas informações, né, nas tabelas corretas, para deixar ele mais legível, né? Primeiro, né, nós vamos selecionar, né, a coluna A, né, e vamos clicar em data e vamos em split test to columns, né? E pronto. Agora sim, né, temos uma planilha com data, vendedor, região e valor da venda, onde são aqui algumas linhas que eu coloquei para a gente conseguir fazer um relatório legal, né, da gente conseguir entender. Agora vamos imaginar, né, que o seu chefe, ele chega e pergunta para você, né, quanto que a Ana vendeu no total? E quanto nós vendemos na região norte, por exemplo, né? Você não vai filtrar e somar na calculadora, né, certo? Que seria muito mais trabalhoso, né? A gente vai utilizar uma ferramenta certa para isso, né? Nós vamos utilizar o Pivot Table. Hoje nós vamos criar um relatório que vai resumir tudo isso em segundos. Essa ferramenta se chama Pivot Table, que é basicamente uma tabela dinâmica. Não se assuste com o nome pivô, né? Basicamente ela significa que ela vai girar, né? E vai se adaptar ao que você pedir. E vamos ver, ó, veja como que é fácil, ó. A gente vai clicar, né, em qualquer cédula aqui que a gente colocou nossas informações. E pode ser aqui no começo, tanto faz. Vai no menu de Insert e vamos clicar aqui em Pivot Table. O Sheets, ele vai confirmar, né, os dados, né, e vai perguntar onde quer criar, né. Bom, basicamente como a gente selecionou aqui, né, já, né, vamos apenas criar, né. Então, beleza. Temos uma tabela em branco, né, e esse editor aqui do lado é aqui que nós vamos pedir o nosso relatório. Lembra da pergunta quando o seu chefe pediu quanto cada vendedor vendeu? O que nós vamos responder? O editor, né, ele nos pergunta o que queremos nas nossas rows, né, que são as linhas, e columns, né, nossas colunas, e quais são os valores que queremos calcular. Nas rows, nós vamos adicionar o vendedor. E tá vendo que já mostra a Ana, Bruno, Carlos, Diana? O Kit já achou todos os nossos vendedores. E na parte de valores, nós queremos somar o valor das vendas. Então, em Values, nós clicamos em adicionar o nosso valor da venda. E aqui está no valor de soma, né, que ele vai somar. Então, a gente conseguiu perceber que a Ana, ela vendeu 1.250, o Bruno 2.030 e assim por diante, né? Mas e se a gente quiser contar quantas vendas a Ana fez? O que a gente pode fazer? A gente pode apenas trocar, né, o soma, né, que é o sum, pelo count. Então a gente conseguiu ver que a Ana, ela vendeu 9, o Bruno 8, o Carlos 7 e a Diana 6. E também nos mostra o total, né, de todas essas vendas. E vamos para a segunda pergunta que o seu chefe fez para você. E qual seria o total por região? É aqui que o nome pivô faz mais sentido, né? Eu não preciso criar um outro relatório. Veja isso, ó. Eu vou tirar, né, o vendedor das linhas, né? E vamos adicionar a região. Então é isso, ó. Já mostra que na região leste foram feitas 8 vendas, na norte 7, na oeste 6, na sul 9. E basicamente o relatório já mudou de uma hora para outra. Não precisa ficar somando na calculadora, é muito mais fácil, apenas com cliques. E se a gente quiser ver os dois, né? O vendedor e a região. O que a gente faz, né? A gente deixa, né, a região nas rows, né? E nós vamos também adicionar nas colunas os vendedores. E olha esse relatório aqui. Agora temos uma matriz completa, né? Onde eu consigo ver exatamente quanto a Ana vendeu na região norte e também quanto ela vendeu tipo, na região sul, oeste, leste. Tá vendo que ela só vendeu na região norte e sul? E assim por diante, né? Eu consigo ver exatamente, né, todas essas informações e não usamos basicamente nenhuma fórmula, né? E para terminar, né, e se eu quiser ver tudo isso, mas apenas as vendas do mês de outubro, né? Nós vamos usar uma caixa de seleção que é o filtro. No filtro a gente vai filtrar por data, né?
E aqui vai mostrar todas as datas que a gente colocou lá nas informações. A gente quer ver só as vendas de novembro. Vamos colocar aqui o mês de novembro. Vamos deixar a seleção de novembro aqui. E vamos desselecionar as de outubro. Pronto, todas estão aqui. E é isso. Então, essas são todas as nossas vendas do mês de novembro. Como aqui são poucas opções, vamos deixar aqui só do mês de outubro, por exemplo, né? Vamos desmarcar todas as sessões de novembro, né? Então, beleza, a gente conseguiu ver que no mês de outubro, Ana fez uma venda na região norte e 4 vendas na região sul, onde ela vendeu 5 vezes, né? Então, basicamente, é assim que nos mostra esse relatório de uma forma muito mais simples e muito mais clara, sem precisar utilizar comandos, apenas cliques e é muito informativo, né? Como utilizar. Bom, o que nós fizemos aqui, né? Basicamente, nós agrupamos os dados, né? Por região, por vendedor e resumimos os dados, né? No caso, somando os nossos valores. E basicamente isso é perfeito para o planilhas. Mas e se esses milhões de dados estiverem num sistema gigante de empresa, tipo num banco de dados? Aí não podemos usar cliques, tipo, precisamos pedir os dados usando uma linguagem. E na nossa próxima aula, a aula 3, nós vamos aprender a fazer exatamente isso, o que fizemos hoje, mas usando uma linguagem profissional para isso, onde no caso nós vamos utilizar o SQL. Então, obrigado por assistir, né? Espero que tenha ajudado você a mais ou menos entender, né, como funciona o Google Planilhas, né? E na nossa próxima aula nós vamos entender sobre o SQL, tá? E eu te vejo lá, tá? É isso. Tchau, tchau, valeu, abraço!